E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Eu vi o pessoal postando as fitas cassete da Music Shop no Facebook, daí eu falei, acho que eu vou postar as minhas também, eu vou desenterrar as minhas do baú. Eu não tenho muitas fitas, mas eu separei algumas que tem umas historinhas aí por trás dela para contar. Então, vamos lá. Só me desculpe se eu ficar coçando vez por outra o meu nariz aqui, mas é que elas estavam muito empoeiradas. Tanto as fitas cassete quanto as revistas que eu separei para mostrar para vocês também, como curiosidade. Assim, eu classifico as fitas da cassete da Music Shop. Para quem não conhece, a Music Shop foi uma loja aqui de Joinville, onde o Valdir Paulzin gravava as seleções, né, para vender. Tinha outras lojas que gravavam também, na época e tal, mas o Valdir ele tinha uma característica diferente, as fitas dele. Elas vinham com uma seleção de não só pop rock, como new wave inglês, new wave alemão, que era o que destacava, né, das fitas do Valdir. E essa, para mim, né, eu chamo como a fase que eu conheci a loja. Eu acho que a maioria do pessoal conheceu o Valdir com a loja ali no centro de Joinville. Deve ter pego essa fase aqui das fitas Scott. Lembra dessa fita aqui, ó? Fita transparente, bonita até tal, né? E ele gravava as seleções dele nessas fitas aqui, com as capas com os títulos todos batidos a poeira. Os títulos todos batidos a máquina e tal. E vinham nessas fitas. Essas fitas, assim que ele lançava, né, ele gravava, no outro dia tinha neguinho correndo lá atrás delas. Elas vendiam que nem água, né? Essa eu considero como uma primeira fase. Uma segunda fase, vieram daí umas capas mais sofisticadas para a época, que eram xerox reduzidos das capas dos LPs, dos discos que ele vendia. No caso aqui tem uma dessas aqui, ó, Scott, a fita do Scott aqui. Nessa época ele já passou a gravar na fita VAT. O pessoal aqui em Joinville apelidou Viu, Agora é Tarde. Tinha um misto de ódio e paixão por essa fita. Não era. Eu propriamente não tenho nenhuma reclamação dela, da gravação dela, né? Foram alguns lotes que vieram com problema. E aqui o Valdir já, nessa fase, ele já escrevia, além de colocar a capa do LP, ó, vocês devem conseguir. Ele já escrevia também, dava algumas informações, algumas pistas sobre quem que cantava, quais eram os vocalistas da banda e tal. Então isso era muito interessante para quem comprava a fita ter esse tipo de informação, porque as músicas que ele gravavam eram diferentes, nenhuma delas tocava sempre no rádio, ou você escutava em outras danceterias, fora a que ele tocava. A danceteria que ele tocava era o Happy Days. Nessa época aqui, ele se tornou conhecido por tocar numa outra danceteria, chamada América, né? Essa foi uma das fases do Valdir. Mas na fase da Music Shop, que ele tinha a loja, ele tocava numa danceteria que ele criou também, chamada Happy Days. Então, a gente só conseguia escutar esse tipo de música na danceteria dele. Aos poucos, os outros disc jockeys foram incorporando essas músicas no repertório deles e tal, né? Mas com exclusividade, coisa diferente, era com o Valdir. E era através das fitas, esse tipo de fita que ele gravava lá. Essa foi uma segunda fase. Uma terceira fase, eu não sei se, pessoal, eu não vi ninguém postar esse tipo de fita aí. Olha, ele já colocava no rótulo da fita, né, o nome da loja dele, Music Shop, né? Já tem uma visão mais industrial da coisa, né? Mais produção em escala. Só que a fita
como vocês podem ver aqui, é uma qualidade duvidosa. Essa fita aqui é uma qualidade duvidosa, hiper duvidosa, não tem marca, não tem nada. Né? Uma fita capeta. Mas continuava vendendo fitas. Então essas aqui são as que eu me lembro, as 3 fases de fita que pelo menos eu peguei na Music Shop. Eu não comprava muita fita lá, porque elas eram mixadas e tinham carimbo. Eu odiava. Eu acho que a maior parte do povo aí que tem fita também, né, queria tocar numa festinha de garagem na época, e vinha aquela fita mixada já por ele e tal, e com carimbo. Então todo mundo já sabia, essa fita você copiou, você pegou, comprou lá na Music Shop. E era essa a finalidade dele mesmo, né? Difundir, divulgar a loja dele. Mas era chato, então eu acabava fazendo seleções em outros locais. E, por exemplo, na Discolândia. Na Discolândia eu comprava até fitas muito melhor qualidade, ó, essa aqui, ó, sabia? Pioneer também tem fita cassete, ó, essa aqui está até meio desbotada. E fazia as seleções na Discolândia, com as músicas inteiras, tal. Na Elvo também. Comprava fitas desse tipo aqui, ó. Essa é uma fita top para a época. TDK SA. Super alta qualidade essa fita aqui. Super cara também. Mas seleção boa mesmo, né? Diferente assim dos que os outros tinham. Quem tinha era o Valdir. Então, às vezes eu acabava comprando esse tipo de fita de qualidade para o Valdir gravar a seleção dele. Mas com o tempo eu acabei conhecendo alguns disc jockeys de casa noturna e tal, e fazendo amizade com eles e gravando, fazendo a minha própria seleção. Aí aqui, ó, essa daqui é uma das que eu fiz. Olha que chique. Music Box Remix em Mix. Ainda escrito em alemão ali embaixo, para dar um charme ainda na fita. Né? E eu já, nessa época eu trabalhava em agência de propaganda e já, por exemplo, não era datilografado, era tudo com letra 7, o título das músicas e tal. Por cargas d'água, essa daqui é uma das fitas que eu separei para contar a história. Fazendo as capas, eu levei essa fita aqui para mostrar para o Valdir. Vá que rolasse um freelance para mim lá, eu fazia alguma capa para ele. Aí ele olhou a fita, olhou a seleção das músicas, daí ele perguntou, mas essas músicas estão inteiras? Eu falei, não, eu gosto de músicas, todas elas inteiras, sem ser cortada, mixada e sem carimbo, falei para ele. E, por coincidência, naquela época, a danceteria onde ele tocava, o Happy Days, alguns meses, algumas semanas atrás, ele havia sofrido um roubo e roubaram uma das músicas que tinha na seleção da fita inteira aqui, era de um dos LPs que ele tinha também. Aí ele falou, mas onde é que você conseguiu essa música? Onde é que você conseguiu? E eu acabou me espremendo, eu acabei falando. Falei, não, consegui com um disc jockey e tal. Que era um disc jockey de da equipe Finderson. Né? Um outro Valdir Finder, né? Que também tinha discoteca. Aí o Valdir Pouzin ligou para o Finder, né? Eu sei que deu um rolo desgraçado lá. E aí até o disc jockey na época que gravou para mim foi o William. O William ficou algumas semanas sem poder pegar música lá, recebeu um puxão de orelha do Finder. E eu também acabei ficando sem poder pegar música, né? Por algumas semanas. Mas depois eu consegui conhecer outros DJs e fazer as seleções. Mas na época era muito assim, que é exclusivo, não, mas como é que você conseguiu? Não era todo mundo que tinha acesso a fitas com músicas inteiras. Mais tarde, eu até gravei fitas com a Francine, com o próprio Finder, com músicas inteiras, mas daí diretamente com eles, né? Mas não era muito comum acontecer isso, porque essas exclusividades de música, assim, digamos assim,
o Waldir guardava 7 chaves. E eu acho que a maioria dos lojistas e tal meio que pegou um pouco desse espírito dele, né, na época, né. O Waldir, só ele tinha coisas que só ele tinha. O material eu não tinha como, só para conseguir só com ele, né. Então essas eram as fitas que ele comercializava, que eu tenho aqui, as capas, né, meio precárias, você para ver o grupo tal, como é que era a foto deles. Era assim, ou o Waldir deixava você olhar o LP, a danceria dele lá, ou tinha, por exemplo, na época, algumas revistas que circulavam, né? Daí, através dessas revistas, por exemplo, a Bravo, que é a cara do Dean Harron, a cara de putão aqui, né? Dean Harron, que a gente sabe que não é ele que canta, né? Quem canta mesmo, o vocal das músicas é o Tom Hooker. Mas era através dessas revistas aqui, Dupla Modern Talking, Pop Rock, que a gente conseguia ver foto colorida do artista e de repente saber alguma coisa, alguma historinha que estava rolando lá, né, na Alemanha sobre ele. Só através dessas revistas aqui, Bravo, que tem a Nena, Popcorn, aqui, Jugendscala, tá a história sem fim na moda aqui. Jugendscala é uma revista de moda, mas que também falava sobre música, né? Comportamento e tal. Algumas revistas gringas você conseguia informação, aqui a Us, uma revista americana, que nem só de Ítalo e Euro vive o homem, né? Tem um pop no meio lá. Smash Hits, revista espanhola. Até na Newsweek. Newsweek lançou uma reportagem da Cyndi Lauper. Vamos lá comprar a Newsweek. Então era assim, porque as revistas que tinham no Brasil, só me recordo agora a princípio, de música mesmo, a Bis. Mas tinham outras, por exemplo, essa daqui, essa era a Som 3, ela era mais focada em equipamentos de áudio, mas trazia sempre reviews de bandas, só que eram as bandas americanas, né, a princípio, falando sobre fita cassete aqui, review sobre fita cassete, fazer uma reportagem sobre caixa de som, aqui, caixa acústica, cápsulas, toca-disco e tal. Só que essas revistas elas eram focadas no mercado americano, principalmente, ou no mercado inglês. O que estava estourando na listagem da Billboard é o que elas se focavam. Agora, os grupos que a gente gostava, que o Waldir colocava nas fitas cassete dele, a gente só conseguia descobrir através dessas revistas alemãs aqui, né? Olha essa daqui, por exemplo, Rod Stewart, aqui está um guri, um futebol e tal. Então a gente comprava esse tipo de revista aqui, a Bravo, Pop Rock era o que mais circulava por aqui, né? Comprava para saber, para ver como é que eram os artistas. Ou às vezes comprava só para poder ter o pôster. Essa daqui, por exemplo, não me lembro se foi uma Bravo ou uma Pop Rock, pôster do Modern Talking aqui. Então a gente acabava comprando a revista para vir o pôster, ou quando você tinha uma boa vontade, você ia lá. Quem estudou na Escola Técnica Tupi vai lembrar disso. Lembra desse dicionário aqui? Português, alemão, alemão, português. Aí você ia lá, tentava traduzir a matéria, né? Ou ia pedir ajuda para o teu professor, ou Alphonse, era coordenador, na verdade. Será que não dá para traduzir a matéria aqui do Modern Talking, Sissy Cat, ou do Fancy? Aí, naquela boa vontade toda, ele acabava traduzindo toda a matéria. Até uma vez que eu levei para ele, ele se espantou, que a Bravo é uma revista que circulava na Alemanha lá desde os anos 50 já. Imagina, revista de fofoca, né? Então, através disso, ou através de... Deixa eu ver onde é que está. Separei aqui,
É só isso daqui, ó. O grande léxico da música pop, ó. Das groß Lexikon von Pop, der Popmusik. Então, uma coisa, né? Olha só o nível. Você queria saber sobre o grupo tal, quem produzia, o que ele produziu, quais são as músicas. Você ia nesse pequeno... Será o Google da época. Ó, esse aqui. Daí você ia lá, traduzia. Era dessa forma para conseguir informação sobre a música que o Valdir colocava nas fitas cassete dele. Ou assim, ou através de amigos e tal que vinham para fora, né? Que iam para fora. Aqui uma outra curiosidade, ó, essa revista, a Disc Center, uma revista que só circulava lá na Alemanha. Foi daqui que o Valdir pegou, aqui onde está para cá, aquele jacarezinho, o crocodilozinho ali, ó. Não me lembro ao certo qual que é. Estão vendo o crocodilo ali? Então, eu não me lembro ao certo qual era a fita, uma Dance Mix ou Dance Imported, sei lá o que ele usava esse jacarezinho. Cada revista vinha o jacarezinho numa posição, numa pose diferente. Ele pegava daqui o jacarezinho dessa revista Disc Center, né? Então, as fitas cassete do Valdir se tornaram famosas por causa disso, dessas músicas da Europa, focadas sempre na Europa, né? E só tinha esse jeito de conseguir, ou com ele, ou mais tarde eu acabei importando. Comecei a importar discos através de importadoras. Tinha uma importadora em Curitiba muito conhecida que importava discos, e os curitibanos vão lembrar dela. Ela existe ainda, eu creio. Livraria Urânia. Ela importava discos por ela, né? Você preenchia lá um cadastro e tal, e daí você passava a fazer parte. Você tanto comprava pelo Disc Center como pelo Bertelsmann Club, né? Que era o clube do livro da Alemanha. Como é que funciona? Você faz a primeira compra, depois você passa a receber as revistas lá da Alemanha direto na sua casa. A revista é Clube do Livro. Mas lá no finalzinho da revista ela trazia os sucessos que estavam rolando lá fora, lá na Alemanha, né? Então, por ela também você acabava comprando discos, CD e tal, né? Eu recebi essa revista também depois que eu passei a importar. Era rápido a chegada, assim. 6 meses você estava recebendo o teu... Isso quando eu recebia completo, né? Às vezes chegava o teu pedido, demorava muito tempo. O disco que você pediu já tinha saído de catálogo e tal, então nem sempre vinha inteiro. Mas já pegando carona na história que eu estou falando de revistas, eu quero mostrar para vocês, para quem não sabe ainda, né? Ou está por fora, rapaz, não sabe ainda, olha só. Tem a Energy Magazine agora. Ela já está à venda, né, nas melhores casas do ramo, nas revistarias, lojas de CD e tal. É uma revista que toda em português, não precisa se preocupar em traduzir, e fala justamente dos artistas que a gente tanto gosta aqui, ó. Traz um CD exclusivo de brinde. Deixa eu fazer meu jabá, né? Comprem, tem um link aqui embaixo, né? Tá legal? Mas então, para complementar, eu creio que era isso que eu tinha para falar sobre as fitas cassete. Não tem muitas fitas, tem mais fitas ali atrás, ó. Não sei se está dando para ver. Separei e tal. Mas as que têm história mesmo são essas que eu deixei aqui, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou alguma sugestão para fazer, dê um toque, escrevam aí embaixo. De repente eu faço um outro vídeo falando mais alguma coisa. Tá legal? Então valeu, um abração. Tchau, tchau.